Boa tarde para os meus amigos. E eu quero compartilhar com você aqui uma palavra. Eu quero deixar uma palavra de ânimo para os meus amigos de igreja, né? E até mesmo você que não pertence a mesma denominação que eu pertenço, mas eu quero deixar para você uma palavra de ânimo, né? E a palavrinha, a palavra temática é a graça, né? Mas eu quero deixar uma base bíblica para você. É o capítulo 5, versículo 10 da primeira carta de Pedro, diz assim: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Bíblia está dizendo aqui, o apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 10, ele está dizendo: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, fortificará, confortará. Mas olha para você ver. O que Pedro está dizendo aqui? Depois de haverdes padecido um pouco. O Deus de toda graça, né? E a palavrinha que eu quero deixar para você nessa tarde é que você possa pedir graça para Deus, né? Vamos pedir graça para Deus. A Bíblia Sagrada tem 202 vezes a palavra graça. Em toda a Bíblia, 202 vezes a palavra graça. 156 vezes no Novo Testamento. 156 vezes a palavra graça no Novo Testamento. E o apóstolo Paulo, ele utiliza 110 vezes a palavra graça. Memorize aí, né? E eu quero compartilhar com você esta graça. Tem gente que está desanimando, está deixando de ajudar, né, na sua igreja. Ajude seu pastor, ajude sua pastora, ajude aí no serviço onde você trabalha, até mesmo no secular. Nós precisamos de graça. Você sabia que nós precisamos de graça? Até no serviço onde nós trabalhamos, precisamos da graça. Salmo 90, versículo 17, Moisés diz assim: Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma a obra das nossas mãos. Sim, confirma. Até no secular nós precisamos da graça de Deus. E quanto mais nós precisamos na igreja onde nós trabalhamos para nos firmarmos no pé de Deus. Por quê? Porque até mesmo porque eu não devo desistir do serviço para Deus, de levar uma palavra de ânimo para um amigo, para uma amiga que está passando por um problema difícil. Porque a graça de Deus me alcançou, né? Graça, favor imerecido. Você não fez nada, mas Deus te alcançou. Deus está te vendo, Deus está mandando o sol, está nascendo sobre você. O ar que você respira é de graça, né? É por isso que nós temos motivo de ser agradecido a Deus. No capítulo 2, versículo 8, 9, 10 e lá de Efésios diz assim, que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ó só, não vem de obras. É por isso que eu devo ser agradecido e não desistir de levar uma palavra de ânimo para alguém. Nós estamos vivendo um tempo de graça, mas o texto ao qual eu li no capítulo 5, versículo 10... de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, diz assim: E o Deus de toda graça, depois de haverdes padecido um pouco. Depois de haverdes padecido. Ninguém quer passar problema, hoje não. Ninguém quer passar dificuldade. Muitas igrejas hoje em dia pregam que você não passar por problemas. É só vitória depois que você aceita Jesus. E esse conceito em si não é errado, porque o próprio Jesus, quando ele esteve neste mundo, ele passou por dificuldades, ele passou por problemas, mas ele era um homem de oração. Sempre Jesus estava orando, saía para os montes para conversar com Deus. E é uma coisa que eu quero deixar para você: nós precisamos ter um momento com Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz lá no capítulo 5, versículo 20 de Romanos, que onde o pecado foi grande, a graça foi maior, a graça ultrapassou. É por isso que nós precisamos ser agradecidos a Deus, porque hoje nós temos um livre acesso de conversarmos com Deus. Não é nem preciso você buscar a oração de fulano ou de um profeta tal. Não. A própria Bíblia diz assim no capítulo 6, versículo 6 de Mateus, para você trancar-se no seu quarto, fechar a porta, orar em secreto, que teu Pai em secreto vai te recompensar.
Hoje, na nova dispensação, hoje no tempo da graça a qual nós vivemos, lá no capítulo 1, versículo 14 a 17 de João, a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus. Ou seja, Jesus, antigamente, sabe quem tinha acesso a Deus? Era somente sacerdotes, profetas e reis. Hoje não, a porta da graça está aberta. E você pode abrir os seus lábios e conversar com Deus. Lá no capítulo 4, versículo 16 de Hebreus, diz assim: cheguemos com confiança ao trono da graça, para que nós possamos achar misericórdia e graça em tempo oportuno. Não é motivo de nós desistir. Você vai desistir do teu serviço? A morrer de fome, não é verdade? Você vai desistir da sua família? Não, né? Assim mesmo na parte espiritual. Só vai alcançar algo da parte de Deus foi aquele que foi perseverante, que foi até o fim, porque Deus deu graça para vencer. Lá no capítulo 2, versículo 12 da segunda carta para Timóteo, o apóstolo Paulo diz assim, que se sofremos com ele, com quem? Com Cristo reinaremos. Ou seja, ele está dizendo que tem problemas difíceis na nossa caminhada, mas o Deus de toda a graça, ele está te contemplando toda a graça, para que você possa vencer. Agora, não rejeite a graça de Deus, não anule a graça de Deus. A igreja de Corinto, lá 2000 anos atrás, no capítulo 6 da segunda carta de Corinto, eles estavam anulando a graça de Deus, eles estavam recebendo a graça de Deus em vão. Então, nessa tarde, eu deixo essa palavra para você, graça. Peça graça para Deus. Noé, no Antigo Testamento, lá no capítulo 6, versículo 8, ele salvou a sua família. Sabe por quê? A Bíblia diz porque ele achou graça diante de Deus. Então, nessa tarde, medite um pouquinho na palavra graça. Favor imerecido. Algo que você não fez nada para que você pudesse ser salvo. E tem pessoas desistindo da caminhada por pouca coisa está fazendo ele desistir de Jesus. Mas o porém, no grande dia que os livros forem abertos, que Deus vai cobrar de nós, vai ser dito para nós, porque a graça foi dada. A palavra está para nós. A palavra, lá no capítulo 10, capítulo 10 de Romanos está dizendo assim, a palavra está perto de ti na tua boca, está no teu coração para que tu possa cumprir. Graça, peça graça para Deus. Tem pessoas desistindo. Sabe o que fez Paulo não desistir da caminhada? A graça de Deus. Foi um homem, leia o currículo de Paulo. O currículo de Paulo não se enquadra nos pregadores de hoje que acham que estão passando problemas e muitos estão desistindo. Leia capítulo 11 da segunda carta de Corinto. O apóstolo Paulo ele diz que ele sofreu vários açoites, ele passou naufrágios, ele foi traído pelos seus compatriotas, ele foi traído por irmãos de ministério, de igreja. Mas quando você lê lá na segunda carta para Timóteo, lá no capítulo 4, versículos 6 e 7, ele está animado. Ele está dizendo assim, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé, tem coroa de justiça preparada para mim, mas também eu amo a vinda de Jesus. O apóstolo Paulo, ele está preso. Imagine só que, diferente dos pregadores de hoje que estão sendo subestimados, estão tendo a baixa estima, o apóstolo Paulo ele está preso, ele está dizendo lá em Filipenses, lá no capítulo 1, versículo 21, ele está preso, mas ele está dizendo assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Imagine só, o homem está preso, ele está mandando que os crentes se alegrem. Paulo está preso e está mandando que Timóteo continue a meditar na palavra. Por quê? Porque havia graça na vida daquele pregador. Das 156 vezes que tem a palavra graça no Novo Testamento, Paulo utiliza 110 vezes esta palavra graça. Está entendendo? E é o que nós precisamos hoje para vencer. Você e eu precisamos. No cotidiano, no dia a dia. Paulo era um homem que ele tinha excelentes visões, excelentes revelações. Ele era um homem que ele tinha enfermidade no seu corpo. Leia a segunda carta de Paulo a Corinto, no capítulo 12, versículo 7. Ele ora a Deus 3 vezes para que um espinho da carne fosse tirado, algo que o atormentava, algo que o atribulava. E Deus fala com ele assim, Paulo, a minha graça te basta. Olha só, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas das vezes Deus deixa em nosso corpo uma enfermidade nos abater para que nós recorramos a Ele na graça. E olha o que ele diz no capítulo 12, versículo 10 da segunda carta de Corinto.
Eu vou me gloriar nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, nas angústias. Muitos de nós passamos angústias. Passamos momentos que não há resposta de nada para nós. Angústias. O apóstolo Paulo tinha angústia. Mas sabe quem lhe recorria? A graça de Deus. A graça de Deus, porque ele sabia que quando terminasse aqui, lá você tem que ter visão de cima. Tem pessoas que estão tendo só visão de baixo. Capítulo 3, versículo 18, 19 e 20 de Filipenses, o apóstolo Paulo diz assim, que tinha pessoas que tinham visão apenas no terreno. A satisfação deles era o ventre, ou seja, o seu corpo, e não pensavam nas coisas celestiais. E quando você lê no versículo 20 do capítulo 3 de Filipenses, a 21, ele diz assim: a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo de glória, segundo o eficaz poder que ele tem em si de sujeitar-se a todas as coisas. Quer ser vencedor? Quer ser uma vencedora? Olhe para Jesus. Nós temos a mania, eu também tenho esta mania, nós olhamos as pessoas da Bíblia como pessoas que foram super-homens e super-mulheres. Não, eles eram pessoas como nós. Capítulo 5, 17, lá de Tiago, leia para você ver. A Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões, sentimentos, fraquezas. Outra tradução diz que ele era pobre. Olha só, era fraco, era doente. Uma tradução diz que ele era doente. Mas o que ele está dizendo assim? Ele está dizendo que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou. Olha só, ele orou a Deus e por 3 anos e 6 meses não choveram sobre a terra. Ele orou outra vez, a terra deu seu fruto e continuou tendo as estações como era. Mas nós precisamos, sabe de quê? Graça. Peça graça para Deus, para vencer. Não desista. Não vamos desistir, porque se eu desistir, por exemplo, do meu emprego, quem é que vai me sustentar? E com Deus no reino espiritual é melhor. Entendeu? Esse momento que você está passando de dificuldade, leia capítulo 8, versículo 28 lá de Romanos. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que estão chamados segundo um propósito. Não fique na dúvida. Eu estou na dúvida. Sabe por que não devemos duvidar? Porque se você duvidar, você não recebe nada de Deus. No capítulo 1, versículo 8, lá de Tiago, diz assim que o homem de pensamento dividido, ele não receberá nada do Senhor. Mas no versículo 5 de Tiago diz assim, versículo 5 do capítulo 1, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Está passando um problema, está passando uma dificuldade? Pede sabedoria para Deus. Porque, sabe por que deve pedir sabedoria para Deus? Porque tudo está a nosso favor. Se a bênção não está te alcançando, é porque você não está sabendo, tem que pedir sabedoria para Deus. Capítulo 12 de Romanos diz assim, apóstolo Paulo, ele rogava pela igreja: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto com entendimento, para que possais discernir o que é perfeito, o que lhe agrada, o que é bom. Quando você se oferece para Deus, Deus lhe dá uma direção, você não fica na dúvida, a vitória já é ganha. Pode até me acusar, muitas das vezes já me acusaram e a gente tem que se firmar em Deus. Pessoas se levantam contra a gente, pessoas que nem andam na nossa casa, muitas das vezes falam mal de nós. Mas aí você tem que olhar para a Bíblia, olha para Romanos, no capítulo 8, versículo 31, diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, né? Leia capítulo 8, versículo 32 de Romanos, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Deus está prometendo dar todas as coisas. Leia capítulo 8, versículo 34 de Romanos, diz assim: quem os condenará? Ou seja, quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou seja, ressuscitou, o qual está à direita de Deus intercedendo por nós. Imagine só. E o capítulo 8, versículo 35, fecha com chave de ouro, dizendo assim: nada vai nos separar do amor de Cristo. Não é a tribulação, nem a angústia, não é a dor, não é a espada, não é o perigo, não é o porvir, não é a morte. Mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então fica com esta palavra, não desanime. Não desanime da caminhada, porque tem algo preparado para nós. Do outro lado, algo nos espera. Tem muita gente que está com a visão apenas no terreno, né? Procure agradar a Deus. Algo nos espera do outro lado. E você tem que estar com Deus para ter esta vitória. Mas fica com esta palavra, graça para vencer.
né? Lá no capítulo 4, versículo 10 da segunda carta de Pedro, está dizendo que a multiforme graça de Deus, para nós sabermos administrar essa multiforme, ou seja, as várias formas de graça de Deus na nossa vida para agir. E o apóstolo Paulo, leia, capítulo 1, versículo 3 de Efésios, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nós estamos abençoados, agora precisamos, sabe o quê? Nos conformar com a resposta que Deus dá. Porque a nossa oração, nós oramos de um jeito e Deus responde de outra maneira, não que agrade a mim, mas que seja o melhor para você. Deus sabe o que é melhor. Deus sabe qual é o melhor emprego, qual é o melhor relacionamento. E muitas das vezes é nós que fazemos o nosso relacionamento. É nós que procuramos a pessoa e muitas das vezes nós nos damos mal, sabe por quê? Porque nós não procuramos a direção de Deus. Nessa tarde, fica com essa palavra, graça. Peça graça para Deus. Um abraço a